Paz do Senhor Jesus, desejo que Deus esteja contigo e com toda a sua família. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei juntamente contigo meditando e expondo o segundo livro das Crônicas. Como o livro foi dividido em duas unidades nas nossas Bíblias e a primeira unidade foi muito bem apresentada pelo nosso professor Fábio Machado, que tratou também das questões introdutórias do livro como um todo, estarei, portanto, caminhando diretamente à exposição do livro nesse áudio. Bom, esse segundo livro de Crônicas também podemos dividi-lo em duas partes elementares. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 9 fala sobre os 40 anos do governo do rei Salomão. E a segunda parte, do capítulo 10 até o 36, fala sobre o povo de Judá e os reis até o exílio. Hoje estaremos meditando nos capítulos 1, 2 e 3. No capítulo 1, veremos o rei Salomão pedindo a Deus sabedoria para governar o povo. No capítulo 2, veremos a organização dos preparativos para a construção do templo. E no capítulo 3, veremos o início da construção do templo. Vamos ao capítulo 1. O cronista inicia o capítulo 1 com a descrição do sucesso inicial do governo de Salomão, declarando que o Senhor Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Do versículo 2 até o 6, o cronista menciona que o rei Salomão convocou todo o Israel, incluindo os capitães de 100, de 1000, os juízes, todos os chefes de famílias e todo o povo, para irem com ele adorar em Gibeão. Como vimos no livro de 1 Crônicas, Gibeão era o local onde estava a tenda da congregação, onde eram realizados sacrifícios. E lá em Gibeão, Salomão consultou ao Senhor e ofereceu muitos sacrifícios a Deus diante de toda a assembleia ali reunida. Do versículo 7 até o 12, nós temos a revelação de Deus a Salomão, que veio a ele à noite. Do versículo 7, Deus fala. Nos versículos de 8 a 10, Salomão responde. E por fim, nos versículos de 11 e 12, Deus fala novamente. A pergunta de Deus a Salomão é sem restrições. Pede-me o que queres. A resposta de Salomão é um pedido de sabedoria e conhecimento para conduzir-se diante do povo. O cronista então enfatiza a resposta divina que esclarece a Salomão o porquê ele seria o rei mais sábio, rico e famoso que já existiu. E o motivo seria dele não ter pedido a Deus fama, nem riquezas e nem a morte de seus inimigos. No versículo 13, temos a declaração de que Salomão, após ter adorado em Gibeão, retornou a Jerusalém. O cronista deseja passar para todos os repatriados que o início do governo de Salomão foi consagrado por Deus através dessa reunião de adoração convocada por ele. No versículo 14 até o término do capítulo, temos uma breve relação do poder e da riqueza de Salomão, novo rei de Israel. É descrito que Deus o abençoou ricamente com poder militar, no versículo 14, com prosperidade nacional, onde a prata e o ouro eram considerados minérios comuns entre o povo, no versículo 15, e os versículos 16 e 17 revelam que as suas relações internacionais eram uma das melhores, onde mantinha relações comerciais com o Egito, a Cilícia, com os heteus e com a Síria. Ou seja, o cronista passa para todos os repatriados que Salomão foi realmente como prometido, abençoado por Deus em todas as áreas do seu governo. No capítulo 2 temos a declaração dos versículos de 1 e 2 da intenção de Salomão em construir uma casa para o nome do Senhor e para ele mesmo. E para esta realização, contou com 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras e 3.600 encarregados da obra. Salomão se utilizou da mão de obra dos estrangeiros que habitavam entre eles para realizar estas obras, como você vai ver aí no versículo 17 do capítulo 2. Do versículo 3 até o 16, temos a descrição do apoio que Salomão pede a Hurão, ou Irão, rei de Tiro. Tiro era uma cidade marítima e, por esse motivo, o comércio de mercadorias era de fácil acesso e também havia muitos trabalhadores especializados lá. Do versículo 3 até o 10, temos uma carta enviada por Salomão pedindo ao rei suprimento de madeira de cedro. Nesse primeiro pedido, Salomão lembra ao rei a amizade dele com o seu pai Davi
e também menciona a grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros de construir uma casa para a adoração do seu Deus e que precisava do auxílio desse rei. O segundo pedido era um perito para trabalhar com vários tipos de minérios e tecidos. E também pede, junto com a madeira de cedro, a de cipreste, de sândalo, cortadas pelos trabalhadores especializados que ele tinha. Para garantir que o rei não negaria o pedido de Salomão, Salomão então promete pagar os cortadores pelo trabalho realizado. Do versículo 11 até o 16, temos a resposta do rei Irão à carta de Salomão. Nessa resposta, o rei inicia nos versículos 11 e 12, elogiando a Salomão, dizendo ser ele um filho sábio e declarando que o Deus de Israel era um Deus que amava o seu povo, por ter colocado Salomão no poder. Nos versículos 13 e 14, o rei menciona que estava enviando Irão-Abi, homem habilidoso, para realizar as tarefas que serão necessárias. Inclusive, esse Irão-Abi era meio israelita. Nos versículos 15 e 16, o rei enfatiza a Salomão a importância de cumprir com os pagamentos que ele prometeu. E também menciona como seriam conduzidas as madeiras até Jerusalém. Os versículos 17 e 18 tratam justamente das questões relacionadas aos trabalhadores estrangeiros que estavam envolvidos nesta grande obra, como mencionei no início do capítulo. Você lembra, né? No capítulo 3, temos a descrição do cronista em que Salomão passa da preparação, vista no capítulo anterior, para o início da construção do templo em Jerusalém, no Monte Moriá, onde era o campo de Araúna, local indicado por Davi. Podemos citar um detalhe histórico sobre essa localização, pois foi no Monte Moriá que a misericórdia de Deus se manifestou na vida de Abraão, quando foi testado por Deus no sacrifício de seu filho Isaque, ou no possível sacrifício de seu filho Isaque, quando apresentou-se para ele um cordeiro no lugar do seu filho. E também no caso de Davi, citado aqui por Salomão, onde a misericórdia de Deus interveio, cessando a praga que estava sobre o povo. Acredito que você lembra. Do versículo 3 até o versículo 17, nós temos os detalhes da construção desse templo. Nos versículos 3 e 4, nós temos um relato geral das medidas e alguns detalhes do templo central. Do versículo 5 até o 7, temos a descrição da sala grande do templo central, onde poucas pessoas tinham acesso. Essa sala foi forrada de madeira de cipreste, cobertas de ouro e enfeitadas com pedras preciosas. Tamanha era a beleza. Do versículo 8 até o 14, a descrição é sobre o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar. Nesse local, até os pregos eram de ouro. Os dois querubins esculpidos, que ficavam à entrada do Santo dos Santos, representando os seres angelicais que estavam ou estão constantemente diante da presença de Deus, foram feitos de madeira, porém cobertos de ouro. E na entrada do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, foi posto uma cortina de linho fino. Uma cortina de linho fino colorida. Do versículo 15 até o término do capítulo, temos a descrição das duas colunas que representavam simbologicamente que a nação de Israel encontrou força e foi estabelecida na presença divina ali. Pois a coluna da esquerda, que ficava no sul, recebeu o nome de Jaquim, que significa Deus estabelecerá. E a coluna da direita, que ficava no norte, recebeu o nome de Boaz, que significa na força de Deus se alegrará o rei. Aqui terminamos a nossa primeira meditação no livro de 2 Crônicas e vimos o princípio do reinado de Salomão. Lógico que comparando a história descrita no livro de Reis com essa aqui, podemos perceber que muitas coisas foram omitidas nesse livro. E o propósito do cronista, como disse no livro anterior, era unificar o pensamento dos repatriados com relação ao trono estabelecido por Deus na tribo de Judá, agora através do rei Salomão. E citar pontos negativos desse reino não seria proveitoso para a intenção do cronista. Amém? Mas aqui na meditação de hoje, observamos pela atitude do rei Salomão que Deus cumpre o que promete. Na vida dele, nós vimos que foi assim. Assim como ele prometeu e cumpriu que o rei Salomão seria rico e teria muita fama, mais do que qualquer outro rei, assim também você pode descansar nas promessas de Deus. É você. O mesmo Deus que prometeu a Salomão e cumpriu, cumprirá as suas promessas
na sua vida. Descanse e persevere em acreditar. E certo estou que brevemente você receberá o que Deus te prometeu. Tenha um bom dia e até amanhã, querendo Deus.